Em 2011, a Caixa Econômica Federal celebrava seus 150 anos. Em um dos comerciais, o banco usava Machado de Assis como garoto propaganda. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Tudo isso é verdade, só que esse cara aí é branco, ele não pode ser o Machado de Assis. Pois é, isso deu problema. Quando Machado de Assis branco apareceu na televisão, gerando reclamações... Reclamações que vinham principalmente da parte do público que conhece a história do escritor. Pois é, diante do estranhamento causado por esse Machado de Assis branco, o próprio governo federal tomou as rédeas da crise provocada pelo comercial. Uma reportagem da revista Exame, publicada em setembro de 2011, ajuda a entender o que aconteceu. Diz o texto. Em nota, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão do governo federal, se manifestou sobre o caso, dizendo que é lamentável que tenha havido esse deslize numa campanha que vem sendo desenvolvida numa linha educativa e instrutiva, que inclusive já retratou fatos históricos desconhecidos da população. De acordo com a Secretaria, qualquer medida só poderá ser tomada se uma pessoa ou entidade fizer uma denúncia na ouvidoria do órgão. No fim, a Caixa foi encorajada a fazer uma segunda versão do mesmo comercial. Doutor Machado, em que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vem fazer o que faço todo mês, um depósito na caderneta de poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. E, depois de produzir essa segunda versão do comercial, a Caixa ainda soltou uma nota assinada pelo então presidente do banco, Jorge Hereda. O banco pede desculpas a toda a população, e em especial aos movimentos ligados às causas raciais, por não ter caracterizado o escritor, que era afro-brasileiro, com sua origem racial. Por muitas razões, essa história de 2011 ajuda a entender a diferença entre o Brasil daquela época e o de hoje. Machado de Assis e a publicidade dos bancos públicos são assuntos que estão em alta em 2019. Oito anos depois, num Brasil muito diferente daquele de 2011, o comercial de banco público, que é polêmico, é esse aqui, que é do Banco do Brasil. Eu teria muita dificuldade em entender o que nessa peça aqui é digno de alguma rejeição. Quer abrir uma conta no BB? Baixe o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga a tarifa mensal nem a anuidade do cartão. Mas o fato é que esse comercial foi rejeitado pelo próprio presidente da República. Ninguém sabe exatamente por quê. Tudo que ele disse foi que a propaganda não fazia a linha dele. Bem, quem é que indica? Quem indica e nomeia o presidente do Banco do Brasil? Sou eu? Não preciso falar mais nada então. A linha mudou. A massa quer o quê? Respeito à família. Ninguém quer perseguir minoria nenhuma. E nós não queremos que dinheiro público seja usado dessa maneira. Você não gostou da propaganda? Não é a minha linha. Não é, vocês sabem que não é a minha linha. Não, mas vai mudar. Vocês sabem que não é a minha linha. Como o senhor pretende controlar Ok. essas propagandas? Olha, por exemplo, meus ministros. Tá? Eu tinha uma linha, armamento. Eu não sou armamentista, então o ministro meu ou é armamentista ou fica em silêncio. É a regra do jogo. Ok? O fato é que esse comercial, que não foi veiculado, custou 17 milhões de reais. Isso é uma mamata e tanto, porque seria difícil de achar um longa-metragem no cinema nacional tão caro quanto esse comercial aí. Só um exemplo, Que Horas Ela Volta custou 4 milhões. Ou seja, a única coisa indecente no comercial do Banco do Brasil era o preço dele. A Faculdade Zumbi dos Palmares e a agência Gray lançaram esse site aqui chamado Machado de Assis Real.
Nesse site você encontra essa imagem aqui, que respeita o tom de pele do escritor e, como o próprio site diz, promove uma errata histórica feita para impedir que o racismo na literatura seja perpetuado e para encorajar novos escritores negros. A ideia é que cada um entre no site, imprima a foto e cole nos livros. Livros que ainda mostram o Machado de Assis branco. Além do site, existe também um abaixo-assinado para que as editoras deixem de imprimir, publicar e comercializar livros em que o escritor aparece embranquecido. A ideia é boa, é simples e a melhor parte: não custou 17 milhões de reais em recursos públicos. Esse resgate é importante porque ele permite que todos possam se apropriar do que é o personagem, essa personalidade, na sua autenticidade, né? Na sua apresentação genuína. Essa pele escura, essa sua antecedência de filhos de negros e negros escravos, ela foi ficando e se perdendo pela história. Dá uma boa olhada nessa arte. Isso aqui se chama Redenção de Can. A obra é de um espanhol chamado Modesto Brocos e foi concluída em 1895. Aqui você vê essa senhora, aí a mulher da geração seguinte e, por fim, o bebê. O que está acontecendo aqui é um embranquecimento geração após geração. E, aparentemente, essa senhora aqui está gostando disso porque ela parece agradecer aos céus. Em 1911, um brasileiro chamado João Batista Lacerda usou esse quadro para ilustrar a tese de que em 100 anos não haveria mais nenhum negro no Brasil. Lacerda fez essa previsão em Londres, durante um evento chamado Congresso Universal das Raças. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para explicar que esse Congresso Universal das Raças deve ter sido um dos piores rolês de todos os tempos. Ele reunia basicamente racistas e pseudocientistas. Na ocasião, Batista diz: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro, meu Deus. 100 anos depois, em 2011, a população brasileira continuava sendo majoritariamente negra. Os efeitos das ideias de gente como Batista ainda podem ser sentidos na sociedade e na cultura. Para pensar, aquele Machado de Assis branco apareceu na TV exatamente em 2011, 100 anos depois do Congresso Universal das Raças. Os criadores desse comercial talvez nem soubessem, mas o Machado de Assis branco que eles colocaram na tela mantém viva a tese da eugenia, que já era ridícula no século XIX e parece ainda mais cretina diante da ciência do século XXI. Já os criadores do comercial mais recente do Banco do Brasil parecem ter usado a lógica para chegar no público que eles queriam. Se mais da metade da população do Brasil é negra, então faz sentido que negros estejam em maioria nessa peça publicitária e também em toda a representação. Se eventualmente um outro comercial for feito para substituir esse daqui, e se por coincidência ele vier cheio de gente branca, lembre disso aqui: a imagem que resume o sonho dos racistas. E se é o sonho do racista, então é o pesadelo de qualquer pessoa minimamente decente. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, a gente está se esforçando para fazer um conteúdo legal lá, colocar uns stories interessantes. Você pode colar junto lá com a gente, mas só se você quiser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigada, Lorenzo e a sua galera: Evandro, Ana Beatriz, o Nilton, a Larissa e o Kaique. Galera do Lorenzo, aí vai uma mensagem dele. Quando entrei na matemática, conhecer vocês e mais alguns que não estão na foto foi uma das melhores coisas que me aconteceu.
Saibam que vocês são incríveis e que ter voltado para as aventuras com vocês é muito bom. A galera do Lorenzo é lá da UFSCar. Valeu, gente! Beijo!